Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, terça-feira, 29 de setembro de 2020. Eu sou Priscila Silvério. E eu sou o Fábio de Lima. Juntos vamos até o 12h45 com muitas informações. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Muitas entrevistas e informações, tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista e mais. Levamos diariamente até você entrevistas com parlamentares, especialistas de vários setores, os debates no plenário, os assuntos das comissões. Todas as informações importantes para que você fique sabendo o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Bom dia, Fábio. Bom Seja dia, bem-vindo Priscila. a mais uma edição aqui do Jornal da Rede Alesp. Obrigado você pela companhia de sempre. Vamos até então 12h45, passando todas as informações e atualizando quem está em casa de tudo que acontece, então, aqui dentro do Parlamento Paulista e também no Brasil e no mundo, né? O Estado de São Paulo, todas as informações da coletiva do governo, né? Falando, então, do que o governador João Dória falou ontem, inclusive, nessa coletiva de imprensa, e a gente leva para você todas as informações atualizadas. Bom, é isso aí, mais uma semana, né? E a gente... Uma semana quente, viu, Priscila? Sim. Não só em relação à temperatura, como também aqui do Parlamento. Muitas notícias, né? Exatamente. A gente tem um projeto aqui em votação, 529 de 2020, de autoria do governo paulista, que realmente tem esquentado, né, as conversas aqui dentro da Assembleia. E isso é bom, né? Porque precisa sempre ter discussão para encontrar ali o meio termo, o que seja bom para todos e para a população. Vamos de informação, então? Vamos sim, Priscila. A gente vai falar um pouquinho da agenda da casa. Vamos dar uma conferida na programação aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo desta terça-feira. À 1h30 da tarde, reunião da Comissão de Educação e Cultura, com a finalidade de apreciar a pauta com 16 itens. Às 2h da tarde, reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, com a finalidade de ouvir o secretário de Estado de Projetos, Orçamento e Gestão, doutor Mauro Ricardo Machado Costa, que irá prestar esclarecimentos sobre o PL 529 de 2020, que tramita em regime de urgência, que estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e dá providências correlatas. Às 2h30, reunião da Comissão de Infraestrutura, com a finalidade de proceder, nos termos do artigo 16 da Lei Complementar 1025 de 2007, com redação dada pelo artigo 2º da Lei Complementar 1175 de 2012, a arguição do senhor Joaquim Augusto Leite Ribeiro A. Matias, indicado pelo senhor governador para integrar a diretoria da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a Arcesp, no exercício da função do diretor de Relações Institucionais, PDL número 31 de 2020. A gente vai falar agora de projetos aprovados. Olha, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o PL 1052 de 2019, da deputada Edna Macedo, do Republicanos, que tramita na Casa em regime de urgência e estabelece a obrigatoriedade da realização do teste de hepatite C em conjunto com o exame de hemograma. A infecção provocada pela hepatite do tipo C deflagra problemas como a cirrose, o câncer e outras enfermidades, segundo a autora do projeto. A introdução desse teste no exame de hemograma possibilita a detecção precoce da doença e, consequentemente, o tratamento precoce, aumentando as chances de cura do paciente.
A deputada Edna Macedo é membro permanente da Comissão de Saúde e atua ativamente na área, fiscalizando pessoalmente o funcionamento de hospitais. Para oficializar a proposta, o projeto será encaminhado ao governo do estado de São Paulo, o governador João Dória, para apreciação. Caso seja sancionado, a lei entrará em vigor em todo o estado. Jornal da Rede Alesp. Lembrando que esse exame ele é muito importante porque, normalmente, segundo os médicos, a hepatite ela não tem sintomas, né? Então, quando a pessoa ela é infectada, ela não apresenta sintomas por um bom tempo. Quando esses sintomas começam a aparecer, que é aquele estado mais amarelo dos olhos, da pele, é porque a doença já está avançada, né? E o tratamento ele acaba sendo mais doloroso e mais difícil. Se for detectado logo no começo, dá para se fazer então um tratamento diferenciado sem tantos problemas, principalmente porque o fígado, né, da pessoa pode ser comprometido aí com uma cirrose e existem pessoas que precisam inclusive do transplante. Inúmeras doenças, né, Priscila, quando diagnosticado com antecedência, é possível uma cura, é possível um tratamento mais eficaz, né? Muitas vezes, infelizmente, eu falo nós porque todos nós acabamos negligenciando a nossa saúde, demorando para ir fazer um exame, demorando para procurar um médico, né? Principalmente homens, né? Bom, então agora a gente vai de giro de repórteres via Skype. Com quem que a gente fala agora? Agora é com o repórter Luciano Teixeira. Bom dia, Luciano. Bom dia, Luciano. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila. Bom dia, Fábio. Pois é, trago aqui algumas notícias da Rede Alesp, né? O projeto de lei número 1051 de 2019, de autoria aí da bancada ativista, foi aprovado na Assembleia Legislativa e prevê assistência psicológica e proteção a policiais vítimas de violência em serviço. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de policiais que cometem suicídio é maior do que aqueles que morrem em serviço vítimas de violência. São 23,9 para cada 100 mil habitantes, enquanto no total da população é de 5,8. Aí, abre aspas, né, a deputada Mônica da bancada ativista disse que é muito significativo que o projeto tenha sido aprovado em meio ao Setembro Amarelo, né, que agora, mês de setembro, que está terminando essa semana, né, que é uma campanha de combate ao suicídio, que se discute a saúde mental das pessoas, não só o suicídio, mas a saúde mental. E ela falou o seguinte: reduzir a violência e construir uma polícia que preze pela vida e por direitos passa por incorporar no cotidiano desses trabalhadores assistência à saúde mental. O projeto de lei que prevê que policiais e familiares tenham passado por situações de violência deverão receber tratamento médico, assistência psicológica e terapêutica. Ao estabelecer a criação de programas para redução dos índices da violência com metas e prazos, o PL 1051 aponta um caminho para a sociedade avançar na redução da letalidade policial, que atinge aí, né, segundo os autores do projeto, a juventude preta, pobre e periférica. Parlamentares da Assembleia Legislativa iniciaram, nesta segunda-feira, a discussão em torno do projeto de lei 529 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que traz medidas voltadas ao ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas do Estado. Por tramitar em urgência constitucional, a proposição deve ser discutida por ao menos 6 horas, enquanto houver oradores inscritos, né? Esse é o trâmite da casa. O fim da discussão e a votação do projeto devem ocorrer ainda essa semana. Até o momento, 623 emendas foram propostas à matéria, que traz questões pertinentes à venda de imóveis do Estado, extinção de entidades descentralizadas, alterações em tributos como ICMS, IPVA e contribuição de servidores junto ao IANSP, além de tratar da utilização de fundos especiais e da criação de programa de demissão incentivada. Durante a sessão extraordinária, parlamentares falaram sobre o conteúdo da proposição e da relação entre os poderes. O deputado Maurici do PT disse o seguinte, abre aspas: fico me perguntando se não era hora de o governo do Estado estar preocupado em construir estruturas de governança metropolitana e não extingui-las.
O deputado Gil Diniz, do PSL, criticou a convocação dessa segunda-feira e aí disse, abre aspas, o que me surpreende é a subserviência deste poder ao executivo, eu tenho vergonha, fecha aspas. Foi o que ele disse. A deputada Mônica, da bancada ativista, do PSOL, também apontou a falta de tempo para analisar o texto e a multidisciplinaridade da propositura que ela definiu como um ataque gratuito aos serviços públicos e aos servidores, e ela pediu também impacto ao orçamento. O líder do governo na Lesp, o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, defendeu o projeto na tribuna, né? De acordo com ele, a FURP, a Fundação para o Remédio Popular, consome aproximadamente 90 milhões por ano dos cofres públicos e entrega 30 milhões de medicamentos ao povo paulista, né? Pinhatari ainda assegurou que funcionários capacitados da Fundação Oncocentro serão transferidos para o Hospital das Clínicas e que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, não será prejudicada, pois apenas o superávit dos seus recursos será utilizado. Essas são as informações que eu tenho do momento. A Priscila e Fábio, acho que eu ainda volto hoje com mais informações aí para vocês, ok? Tá ok, muito obrigada, então, Obrigado, Luciano, pelas suas informações. E aí a gente fica atualizado, então, de tudo que acontece aqui no Parlamento. Obrigada, bom dia. Obrigado. Bom, e agora a gente vai de entrevista, né? Vamos conversar com Maiana Zatz. Ela é coordenadora do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco da USP e nos fala sobre o banco de dados genômico de idosos. Professora Maiana, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer enorme falar com vocês e uma enorme preocupação com o que pode ser julgado, decidido pela Alesp, pelas parlamentares da Alesp, hoje ou essa semana, em relação a possíveis cortes de recursos na FAPESP e nas universidades. Eu espero que os parlamentares entendam a importância das pesquisas, entendam que, se houver esses cortes, eles estão matando a galinha de ovos de ouro, né? Porque São Paulo só conseguiu ser esse polo de desenvolvimento científico e tecnológico por causa dos investimentos que nós sempre tivemos em ciência e tecnologia, né? E ciência não é uma coisa que você pode interromper. Se houver um sequestro dos recursos, que são chamados de superávit, mas na realidade não são superávit, são recursos todos comprometidos, nós teremos inúmeros projetos interrompidos, as bolsas de alunos terão que ser cortadas, é importante deixar muito claro, quando a gente fala de bolsa para aluno de doutorado, de pós-doutorado, não é uma mesada, é a única subsistência que eles têm, né? Então, essas bolsas terão que ser cortadas, inúmeras bolsas, e nós vamos ter mais fuga de jovens que vão para os países do primeiro mundo em busca de melhores oportunidades. Então, eu espero que os deputados, que os parlamentares entendam a responsabilidade que eles têm, né, em não tirar recursos que não são superávit, repito, da FAPESP, que é que tem nos financiado uma parte das nossas pesquisas, e das universidades. Nós não estamos pedindo aumento de salário, ao contrário. Quanto mais recurso a gente tiver para a pesquisa, mais a gente trabalha. Mas é isso que é o nosso ideal, que a gente quer deixar para as futuras gerações, né? Um país desenvolvido e capaz de ter as tecnologias de última geração. E, professora Maiana, vamos falar agora de um estudo que tenho certeza que só foi possível devido a esses investimentos que a senhora destacou muito bem. O Centro de Estudos do Genoma Humano de Células-Tronco e o Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo concluíram o sequenciamento do genoma de mais de 1.000 idosos paulistanos. O que foi esse estudo? Conte para os nossos telespectadores como ele foi feito e as consequências dele para o bem da população paulista. Então, esse estudo a gente idealizou ele há cerca de 10 anos, quando nós chegamos à conclusão que a gente precisava ter um banco genômico da nossa população.
Tá? Então, os países do primeiro mundo começaram a fazer isso, né, e construir bancos genômicos da população americana, da população europeia, né, mas nós não tínhamos nenhum banco genômico da nossa população. Né? E aí o que se viu? Né? Que o ano passado, né, depois de 10 anos que a gente iniciou esse projeto, a revista Cell, que é a revista, talvez uma das mais importantes revistas científicas do mundo, disse, olha, nós chegamos à conclusão que os bancos genômicos, né, que estão disponíveis, só tem população praticamente europeia. Não existe bancos genômicos de outras populações. Né? Então, São Paulo realmente é um lugar ideal para a gente ter uma população que possa representar o Brasil. Nós temos uma mistura étnica enorme em São Paulo, né? E, então, e a outra coisa muito importante é que nós resolvemos focar em idosos. Por que idosos? Né? Então, existe um projeto chamado SAB, que é de Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, coordenado pela professora Ieda Duarte, e que segue uma população de idosos, com pessoas com mais de 60 anos, desde o ano 2000. Tá? Qual é a vantagem em você sequenciar pessoas idosas e não jovens? É que nos idosos você sabe quem tem risco de ter doença de Alzheimer, Parkinson, diabetes de idade mais avançada, enfim, essas condições que aparecem, em geral, em idades mais avançadas. E aí você pode fazer uma correlação entre o estudo genômico, então, entre o genoma dessas pessoas e o aparecimento ou não dessas características, dessas doenças de idade mais avançada, né? E o primeiro resultado que foi surpreendente é que nós encontramos 2 milhões de variantes genéticas que não estavam nos bancos internacionais, tá? Mostrando realmente a importância de sequenciar outras populações e não só a europeia, né? Então, esse foi o primeiro dado importante. E agora a gente quer entender quais são os mecanismos genômicos, né? Como é que é o genoma das pessoas que chegam aos 90 e os 100 anos e permanecem saudáveis, né? Então, nós começamos esse estudo antes da pandemia, de recrutar nonagenários e centenários, né? E começar a estudar eles mais profundamente. Como é que é esse estudo mais profundo? Então, hoje, a partir do sangue, eu posso reprogramar as células do sangue, né, para um estágio que a gente chama de célula-tronco pluripotente. E essas células pluripotentes, no laboratório, elas podem se diferenciar em qualquer linhagem celular que eu queira. Então, elas podem ser células musculares, células pulmonares, células ósseas, células nervosas, neurônios, né? E isso nos permite, então, estudar nesses nonagenários e centenários, como é que são essas células todas e quais são os segredos, né, para poder realmente chegar aos 90 e aos 100 anos saudável, né? E aí o que foi muito interessante é que a gente viu que vários nonagenários e centenários foram contaminados pelo novo coronavírus e desenvolveram formas muito leves ou até ficaram assintomáticos, né, em relação ao Covid-19. Né? E nós já conseguimos, então, coletar amostras de 7 centenários, né, sendo uma senhora de 114 anos, a mais idosa, uma de 106, 2 de 104 e 3, que eu brinco, mais jovenzinhas, de 100 anos. Tá? Todas elas ou tiveram formas leves de Covid-19 ou não tiveram, inclusive, sintoma nenhum. Tá? Então, essas pessoas, elas têm o que a gente chama de genes protetores, né? E a gente quer descobrir o que esses genes protetores fazem, porque, pelo que a gente está vendo, eles aguentam qualquer desaforo do ambiente, até
Covid-19, né? Então, esse é um projeto que eu acho que tem um maior interesse para todo mundo quer saber o que esses genes protetores fazem, né? Para poder extrapolar para todo mundo, mas vai ser um projeto também que vai ser muito prejudicado se houver esse corte de recursos da FAPESP e das universidades. Então, esse é um dos muitos projetos que vão ficar prejudicados se houver esse corte. A gente espera que os deputados, que os parlamentares entendam a importância de ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia é investimento a longo prazo, né? E eu acho que nenhum deles gostaria de ter no seu currículo, né, saber que eles foram responsáveis por um retrocesso irreversível no desenvolvimento científico e tecnológico do nosso Estado. Professora Maiana, a senhora falou de senhores e senhoras aí na casa dos 90, 100 anos, né, que têm contribuído com essa pesquisa. Como se dá o recrutamento dessas pessoas? Como que vocês chegam até elas? Quais os critérios para elas fazerem parte desse banco de dados? Então, boa pergunta. Um dos critérios é justamente pela mídia, né? Quando a gente divulga a pesquisa, a gente acaba recebendo e-mails de pessoas que dizem: olha, eu conheço um centenário, eu tenho um parente centenário e vocês estão interessados em estudar? E a gente diz: claro, nós estamos. Nós temos, inclusive, um e-mail que eu vou divulgar, que é estudocovid, tudo junto, @gmail.com. Tá? Então, isso depois da pandemia, mas antes da pandemia, de novo, a gente divulgava na mídia que a gente tinha interesse e a gente acaba sempre tendo contato com pessoas que entendem a importância dessa pesquisa e que estão dispostos a ajudar. Nós temos também, inclusive, nós estamos estudando por que algumas pessoas têm formas muito graves de Covid e, infelizmente, vão a óbito, enquanto do outro lado do espectro, você tem um número enorme de pessoas que aparentemente são resistentes, né? E para entender melhor isso, nós começamos a convocar casais discordantes. Então, o que são casais discordantes? Casais onde um dos cônjuges teve Covid-19 com todos os sintomas, enquanto o outro, que compartilha a mesma casa, a mesma cama, não teve absolutamente nada, né? E no começo a gente achava que era raro isso, mas, para nossa surpresa, nós recebemos quase 1.000 e-mails de pessoas, de voluntários, dizendo: olha, nós estamos nessa categoria e a gente quer participar da pesquisa. E nós conseguimos, até agora, recrutar 100 casais discordantes, 200 pessoas, né, além dos idosos, e também outra possibilidade de entender melhor são o estudo de gêmeos. Tá? Então, nós também temos casos de gêmeos que compartilham o mesmo ambiente e onde um foi infectado e o outro não, né? Então, a comparação entre gêmeos monozigóticos idênticos e gêmeos dizigóticos, são gêmeos não idênticos, também pode nos dar respostas muito importantes. E, novamente, é um estudo que precisa de recursos para continuar, e eu acho que todo mundo tem interesse em saber o que torna uma pessoa resistente a esse vírus e que, muito provavelmente, a outros vírus também. Professora, toda essa pesquisa, né, esse levantamento incrível, né, de que maneira depois ele pode ser aplicado para que as pessoas realmente possam, então, desenvolver essa resistência tanto aos vírus, seja ao novo coronavírus, ou, né, tem a questão do Alzheimer, que a senhora comentou também. De que maneira, então, todos esses estudos, depois, na prática, vão poder ajudar a população? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender qual é o mecanismo de resistência. Então, um resultado muito interessante é que, entre esses casais que a gente chama de discordantes, né, pessoas que tiveram um contato muito próximo e não foram infectadas, a grande maioria
tem sorologia negativa. Então, aquele teste dos anticorpos não revela nada porque essas pessoas são resistentes, né, e não desenvolveram a Covid-19. Então, a gente precisa entender qual é o mecanismo imunológico que confere essa resistência, e para isso nós estamos colaborando com grupos que são expertos em imunologia, do professor Edécio Cunha e Jorge Calil, da Faculdade de Medicina, né? E aí, quando a gente entender o mecanismo, a gente vai poder extrapolar isso para todo mundo, né? Esse é o primeiro lado positivo dessa pesquisa. E, por outro lado, nós também estamos coletando amostras de pessoas que, infelizmente, foram a óbito, né? Porque tiveram aquelas formas graves e, principalmente, de jovens que foram a óbito sem comorbidade, que é uma pesquisa que a gente está fazendo em colaboração com o grupo do professor Paulo Saldiva, que está fazendo a autópsia desses casos e nos fornecendo, então, material para a gente fazer o estudo genômico, né? E um primeiro estudo que foi publicado essa semana na revista Science já está mostrando algumas possibilidades de tratamento, né, nas pessoas que têm esses genes de risco, né? Então, quais são as grandes vantagens? As pessoas que têm os genes de risco, de suscetibilidade, né, são as pessoas que vão precisar ser tratadas e vacinadas com prioridade, né? E já existem possibilidades novas de tratamento, enquanto a gente entender quais são os genes de proteção, né? E o que esses genes fazem, qual é o produto desses genes, qual é a enzima que é produzida por esses genes, a gente vai poder ajudar a maioria da população, né? Porque todo mundo vai querer ter essa proteção, né, contra esses vírus ou outros vírus que poderão vir no futuro. Professora, a senhora citou em relação ao banco genômico que já foi descoberto 2 milhões de variantes genéticas. O que isso significa exatamente para o espectador que está nos assistindo em casa? O que isso quer dizer? Bom, então, essas variantes genéticas quer dizer que a nossa população é muito miscigenada, né? Então, a gente tem uma mistura étnica que não foi descoberta nos bancos internacionais. A primeira aplicação prática é o que a gente chama de medicina de precisão, tá? Então, o que é medicina de precisão? Hoje, quando você toma um remédio, né, ele pode ser bom para você, ele pode ser inócuo ou ele pode ser tóxico. E a gente sabe hoje que isso depende do nosso genoma, tá? Então, como é que vai ser no futuro? Antes de você tomar um remédio, você vai fazer o seu estudo genômico e você vai saber qual remédio que você tem que tomar, em que dosagem, tá? Porque também o nosso genoma regula a velocidade de metabolismo de uma droga. Então, se você for um metabolizador rápido, você precisa de doses maiores. Se você for um metabolizador lento, essa mesma droga, esse mesmo remédio pode se acumular no teu organismo e ser tóxico, né? Então, o primeiro recado que a gente dá é que o brasileiro adora receitar remédio para o vizinho. Diz, olha, esse remédio foi muito bom para mim, você não quer tomar também? Tá? Então, o remédio pode ser muito bom para mim, pode ser tóxico para o meu vizinho ou inócuo, tá? E essas diferenças são populacionais, tá? Então, por exemplo, uma droga que pode ser muito boa para a população japonesa, ela pode não ser boa para a nossa e vice-versa, tá? Então, esse é o primeiro, a primeira aplicação prática, né, dessa variabilidade que a gente tem na nossa população. A segunda é a gente entender se uma mutação é patogênica, ou seja, ela causa uma doença genética ou não, tá? Então, um exemplo que é muito fácil de entender é o seguinte: a gente tem genes que podem ser responsáveis por formas hereditárias de câncer, tá? Lembrando que a maior parte dos cânceres não são hereditários, tá? É uma doença genética, o câncer, porque ela afeta o nosso material genético, mas não é hereditária, não é transmitida de geração para geração. Mas existem algumas formas raras que são. Então, por exemplo,
aquela forma de câncer de mama que afetou a família da Angelina Jolie, né? Então, a mãe dela, a avó dela, a tia dela, tinha uma mutação que determinava uma forma de câncer hereditária, tá? Bom, então, essa mutação que a Angelina Jolie tem, ela está depositada nos bancos internacionais como responsável por uma forma hereditária de câncer de mama. Se você tiver essa mutação, você tem um risco muito alto de desenvolver um câncer de mama. Bom, e aí, na nossa coorte de 1.100 idosos, uma das pessoas tinha essa mesma mutação. E aí, quando nós fomos olhar quem era uma senhora de 93 anos que nunca teve câncer na vida. Tá? Então, isso mostra que uma mesma mutação, ela pode se comportar de um jeito na população europeia, que tem um background genético da europeia, e de uma maneira totalmente diferente na nossa população, que é toda miscigenada, né? Então, imagine, se eu tivesse encontrado essa mutação numa mulher jovem, eu ia dizer, olha, você tem um risco muito alto de ter câncer de mama, é melhor você tomar todas as precauções. E existem mulheres, inclusive, que optam pela retirada das mamas quando sabe que tem essa mutação, né? Que não é uma decisão fácil, né? E aí a gente pode dizer, não, mas a gente tem pessoas com 93 anos, né, que têm essa mutação e que não desenvolveram câncer, né? Então, esses estudos são extremamente importantes justamente para a gente classificar num outro background genético se uma mutação descrita como patogênica é realmente patogênica, né? E isso nós estamos vendo para um número cada vez maior de mutações. E quanto mais a gente expandir esses estudos, melhor vai ser o nível de informação que a gente vai ter em relação a mutações como essas. Maiana Zatz, professora do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e coordenadora do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco. Professora Maiana, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, professora. Eu que agradeço novamente a oportunidade e repito o apelo para os nossos parlamentares. Não tirem recursos da FAPESP e das universidades. Tá? O futuro da ciência e da tecnologia está nas mãos de vocês. Muitíssimo obrigada. Obrigado, bom dia, professora. Bom dia. Nossa, incrível, né? Incrível, a gente fica até impactado assim, com as informações. Esse rastreamento, né, o quanto é importante e o quanto pode, aí, num futuro não muito distante, né, tratar-se, então, a pessoa, o indivíduo, o paciente, de uma forma diferenciada e única. Ela né? citou medicina de precisão, né? Sim. Então você consegue individualizar um pouco melhor ali o tratamento, porque realmente, isso que ela falou, a gente sente que às vezes um remédio que faz bem para uma pessoa, para outro parece que não causa efeito nenhum, né? Sim, então, às vezes você recebe uma receita, começa a tomar aquele medicamento, ele não faz efeito ou te traz algum efeito colateral, é preciso comprar um novo medicamento, dependendo do medicamento ali, 100, 200, 300 reais um medicamento, então acaba pesando também. Então se coloca na balança um exame como esse, que já te dá uma precisão de um tratamento, ele acaba compensando esses outros gastos, né? Então, e às vezes uma doença não significa, né? Ela é apenas um sintoma, não é que, por exemplo, uma pressão alta. Às vezes tem gente que tem pressão alta, não porque tem essa doença, mas porque, por exemplo, tem diabetes. E daí acaba, né, trazendo outros problemas também para o organismo. Então, se você trata a raiz, né? Poxa. Então, essa medicina de precisão, muito provavelmente, ela faz com que os governos economizem lá na frente. Então, aquele chamado gasto com pesquisa não é um gasto, é um investimento. Você investe para não ter que gastar lá na frente, né? Prevenção. Exatamente. Então, vamos continuar aqui falando de saúde. Olha, o projeto de lei 523 de 2019, que destina os créditos da nota fiscal paulista para santas casas e hospitais filantrópicos, de autoria do deputado Rafa Zimbaldi, do PL, foi pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
O parlamentar destacou que estava muito feliz com essa aprovação, principalmente no momento em que estamos passando. A pandemia evidenciou a importância desse hospital no atendimento da saúde pública de nosso estado e que esses créditos fiscais vão minimizar a crise financeira que muitas instituições enfrentam, disse então o parlamentar. A medida surgiu como uma alternativa, justamente para auxiliar as contas dos hospitais filantrópicos. Segundo o deputado, as Santas Casas sofrem muito para conseguir recursos e equilibrar as contas. Mas, paralelo a esse desafio, são responsáveis por 60% de todos os transplantes. Somam mais de 400 hospitais, 180 mil colaboradores, 21 mil médicos e mais de 12 mil enfermeiros em todo o estado. Ou seja, exerce um papel essencial na saúde pública. O deputado destacou ainda que a maior parte das suas emendas foram destinadas para a área da saúde, totalizando mais de 30 milhões de reais em Campinas. O parlamentar foi responsável pela liberação de 230 mil reais em recursos que possibilitarão a criação de 15 novos leitos de UTI na Santa Casa da cidade, que atendeu exclusivamente os casos de Covid-19. Com a aprovação, o projeto segue agora para a sanção do governador. Jornal da Rede Alesp. Olha, o Jornal da Rede Alesp vai agora de entrevista. Nós vamos conversar com Juliana Alcides. Ela é gestora de sustentabilidade e nos fala sobre consultas gratuitas por telemedicina no metrô. Juliana Alcides, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês novamente. O prazer é nosso. Juliana, o que é essa iniciativa e qual o objetivo dessa parceria entre a Via 4 e Via Mobilidade com a Companhia da Consulta? Bom, essa é uma iniciativa de consulta gratuita por telemedicina na Zona Sul. Então, a gente começou com a Companhia da Consulta e o Instituto CCR, iniciamos as tratativas para entender o que poderíamos levar para a Zona Sul de São Paulo, para garantir um acesso de consultas médicas online para a população que mora no entorno das estações Campo Limpo, Capão Redondo, que é a nossa área de atuação. Então, assim, o objetivo é oferecer um serviço de saúde embasado na telemedicina para pessoas acima de 13 anos e em situação de vulnerabilidade. Queria que a senhora falasse um pouquinho também para nós desse acesso, né? Um acesso facilitado. Então, qual o impacto disso para a população, para a região, principalmente que nessa área onde a senhora citou, uma área mais afastada, né, da região central. Isso. E até uma parte da Zona Sul, Zona Sul, ali oeste, que precisa, então, de um atendimento diferenciado. Bom, a gente iniciou essa parceria, então as consultas elas são agendadas presencialmente nas ONGs, que são as nossas ONGs parceiras, são 3 ONGs, e aí por ordem de chegada acontece uma triagem por parte da equipe de enfermagem e seguindo os protocolos de saúde, as pessoas são avaliadas de acordo com o nível de glicose no sangue, a pressão arterial, temperatura, peso, altura, circunferência abdominal. E após esses procedimentos, conforme o caso, elas são orientadas a fazer uma consulta online com um clínico geral através de um computador que está lá no local. E essas pessoas que passam por essa consulta de forma online, de forma virtual, se elas apresentam problemas, elas recebem um encaminhamento. Elas podem também voltar para fazer mais alguma coisa nesses postos de atendimento ou não? A partir daí, realmente ela tem que ir para um hospital, ela tem que ir para um outro tipo de serviço de saúde? Não. Se houver alguma necessidade, o médico faz uma prescrição
de algum medicamento e até indica para que o paciente procure a UBS mais próxima, para que ele possa retirar gratuitamente esse remédio. E quem quiser pode, ou tiver necessidade de voltar para um retorno, vai poder voltar para a consulta para novos esclarecimentos. Então, nós temos um cronograma ao longo do mês, que a pessoa pode voltar lá, que o cadastro dela vai estar lá, ativo, é mesmo para acompanhar, né? Essa iniciativa, ela é uma extensão de um projeto realizado pelo Instituto CCR, que era o Estrada para a Saúde, que ele tinha um foco inicial de prevenção e tratamento do Covid-19, especialmente para os caminhoneiros. E aí agora nós fizemos uma expansão dessa iniciativa e também estamos levando essa iniciativa agora para as ONGs, né, para levar também para a cidade. Então, nesse caso, estamos na Zona Sul de São Paulo, tá? No caso da Covid-19, né, de que maneira também esse atendimento pode ajudar? Ali naquela consulta virtual, o médico consegue até identificar se há sintomas da Covid, há a possibilidade de encaminhamento para um exame. Como funciona essa questão exclusivamente da Covid? Mesmo procedimento, tem o foco de prevenção e de tratamento. Então, nessa telemedicina tem a triagem antes e nesse atendimento com o médico, daí todas as recomendações do Covid e indicação para fazer algum exame ou para tomar alguma medicação. Mas o tema é Covid e também clínico geral. Você citou que antes já foi utilizado esse mesmo tipo de processo para atender caminhoneiros, né? E a gente sabe o quanto os caminhoneiros viajam Brasil afora e nessa questão do Covid-19, que a transmissão do vírus acaba ocorrendo de uma forma muito fácil e muito rápida, eu acredito que todo esse trabalho que vocês fizeram junto aos caminhoneiros foi um trabalho muito importante. Você pode falar um pouquinho sobre os resultados, sobre o que vocês conseguiram com esse trabalho feito junto aos caminhoneiros de São Paulo, do Brasil? Nós fizemos através do Instituto CCR, com caminhoneiros do país todo, e a gente começou esse projeto bem no começo da pandemia. Então, além de oferecer o tratamento, né, as consultas médicas, a gente também estava fornecendo álcool em gel, máscaras, os kits de alimentação, porque no começo da pandemia os estabelecimentos nas estradas estavam fechados também, então mostrando a preocupação também do Instituto CCR com os caminhoneiros. Então foi uma iniciativa de que eles tivessem um atendimento de saúde, mas também que eles recebessem os seus kits de higiene e um kit de alimentação também, porque temos caminhoneiros aí percorrendo o nosso país para levar e trazer as nossas cargas, todas as coisas. Foi um serviço que não parou, mas eles se encontravam nas estradas e muitos lugares fechados, os estabelecimentos. Então, foi uma forma da CCR alavancar e apoiar para que esse serviço não parasse, mas oferecendo condições para esses caminhoneiros. Juliana, eu já acompanhei algumas campanhas, né, no metrô, mas de exames de sangue, aferição ali de pressão, as pessoas passando ali, né, acabavam vendo aquele espaço montado, os enfermeiros já formavam uma fila e eram atendidos ali mesmo com o resultado já saindo na hora. Como funciona, então, para as pessoas que passarem na estação, então, da linha amarela e que tem esse atendimento? Como principalmente agora que as filas não são mais recomendadas. Então, a pessoa passa lá e já consegue marcar a consulta, faz a consulta, como é? Nas estações, a gente oferece serviços, por exemplo, de vacinação. Então, por exemplo, nesse mês, nós teremos aí nos dias 2, 7, 9 e 14, teremos campanha de vacinação na Estação Capão Redondo. Então, é vacinação contra o sarampo. Todas as iniciativas de saúde, a gente respeita o distanciamento social, então tem aquelas marcações no chão para evitar filas entre uma pessoa e outra. Então, os serviços que a gente oferece dentro da estação, eles são serviços rápidos, né? Então, vacinação. Outro dia nós fizemos ainda uma campanha de doação de sangue
com uma parceria, então nós tínhamos uma carreta estacionada do lado de fora, mas todas as iniciativas nós fazemos garantindo o distanciamento, tá? Então, existem marcações no chão para que as pessoas não fiquem aglomeradas, né? E a nossa próxima campanha de vacinação também vai ser na linha 4 amarela, no dia 6 de outubro, na próxima terça-feira, vacinação contra o sarampo e influenza. Então, é só passar por lá e toma a vacina na hora. Tá, e precisa até para essa vacina, qual o documento a pessoa... Porque às vezes ela passa ali, ela não está com a carteirinha de vacinação, então como ela faz? Tem algum documento específico que ela precisa apresentar para tomar essa vacina? E no caso da marcação, então, da consulta virtual, ela só passa, então, nessas estações para marcação, depois ela volta no dia que foi marcado, só para a gente deixar bem claro para a população, para não ter dúvida, por favor. Então, vamos lá. Nas estações, acontecem os serviços de vacinação. A pessoa vai lá, toma a vacina, diretamente nas datas em que acontecem, não precisa agendar. Os locais de atendimento agora com as ONGs, que são essas parcerias da telemedicina, então a gente tem um cronograma, a pessoa basta chegar nessas associações. Então, no Paraisópolis, nós temos a Associação ProSaber, que acontece de 28/9, começamos ontem, até o dia 2 de outubro. Sempre das 10 da manhã às 4 da tarde. Basta chegar na Associação ProSaber, que está localizada na rua Manuel Antônio Pinto, 974. Você chega lá, faz o seu agendamento, passa por uma triagem e em seguida pelo seu atendimento, das 10 às 4. Nossa outra ONG também, que daí a gente vai fazer entre os dias 5 e 6, 13 e 14, 19 e 20, 26 e 27 de outubro, é o Instituto Projeto Sonhar. Então, lá também, localizado no Capão Redondo, na rua Joaquim Braga, 32, basta chegar na instituição das 10 da manhã às 4 da tarde, e lá você passa pela triagem e pelo teleatendimento. Então, os agendamentos, né, eles são presenciais, basta ir até a instituição. E o último lugar que nós temos, que é no dia 8 e 9 de outubro, 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30, é a Associação Obra do Berço, que está localizada na rua Chico Nunes, 173, próximo ali à estação do Campo Limpo. Juliana, eu fiquei com uma curiosidade aqui. O brasileiro, é da cultura do brasileiro ele gostar do contato físico, né? Ele gostar de olhar olhos nos olhos, de tocar, de falar de forma presencial, né? Que feedback vocês têm recebido, tanto por parte dos médicos, nesse atendimento aí aos pacientes, de forma virtual, como dos pacientes, quanto à forma que foram atendidos pelos médicos? O que chega de informações para vocês a respeito disso? Olha, a gente está levando uma oportunidade, né, para pessoas de situação de vulnerabilidade, pessoas que têm dificuldade de ter um acesso ao atendimento. Então, assim, os feedback, né, nós começamos a iniciativa recentemente, mas o feedback que a gente tem é de que as pessoas se sentem muito gratas e que as pessoas estão, sim, se readaptando a esse novo normal. Então, elas estão, sim, representando, lógico, o brasileiro, né, isso é cultural, do abraço, do contato físico, mas a gente tem percebido uma melhora nesse sentido, nesses nossos atendimentos. Um pessoal muito respeitador à legislação, com a utilização de máscaras, álcool gel. Então, eu acho que a população está cada vez mais conscientizada em alguns aspectos, por exemplo, no transporte público. E daí você tem uma comparação que nas ruas a gente tem visto por aí bares lotados, com calor, as praias, né? Mas no transporte público, que nós estamos trabalhando desde maio fortemente com a obrigatoriedade do uso de máscaras, então no transporte público a gente tem visto que as pessoas respeitam, sim. Mas daí a pessoa também sai do transporte público e depois tira a máscara, então a gente fica um pouco, um pouco contraditório, né?
Juliana, a gente sabe que a prevenção, né, é o melhor remédio, né? E quando se faz, então, esses exames, é possível detectar com antecedência algumas doenças e evitá-las, né? Ou às vezes até ver algum sinal ali no seu organismo que pode desenvolver uma doença e já começar a mudar de hábitos e ter uma vida mais saudável para, então, evitar esse tipo de situação. As pessoas reclamam também da dificuldade de atendimento, porque como são pessoas que necessitam ali de um atendimento público de saúde, elas reclamam se não conseguem marcar consultas, não conseguem ter acesso ao posto de saúde. Olha, a gente se deparou com uma situação de pessoas que não buscam atendimento por já ter essa percepção. Eu nem vou tentar marcar no serviço público, porque senão tem muito tempo de fila, muito tempo de espera. Então, são pessoas que às vezes se acomodam com a situação. Então, o nosso papel como um agente transformador é tentar proporcionar para essas pessoas uma oportunidade para que elas tenham ali acesso imediato a consultas médicas, aos receituários, a um acompanhamento. Então, a gente tenta desempenhar esse papel, que também é reflexo aí do que nós temos visto das filas do SUS, né? Então, é uma forma também de apoiar para tirar esse gargalo um pouco. Tudo bem que nós estamos fazendo 1 mês de consulta, né? Mas, assim, a gente consegue fazer por volta de 40 a 50 atendimentos por dia, né? Então, acho que é uma forma de você apoiar a prevenção, apoiar a saúde e de graça, né? A pessoa só precisa comparecer até os endereços das nossas ONGs parceiras. Juliana Alcides, gestora de sustentabilidade da Via 4 e da Via Mobilidade. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Imagina, eu que agradeço, Fábio, Priscila, um prazer estar aqui com vocês. Um ótimo dia e obrigada pelo espaço. Obrigado você, bom dia. Nós que agradecemos. Então, fica aí também a dica, né, para que você procure essas ONGs que estão disponibilizando essa possibilidade de um atendimento médico virtual, principalmente você que sente aí que tem algum sintoma de Covid, porque a Covid e o resfriado estão ali tão próximos, né? E que há muitas dúvidas se realmente, né, você está ali com a doença, que é algo que precisa o quanto antes de um tratamento, um acompanhamento, ou um resfriado, né? Lembrando também que tem as pessoas assintomáticas e quando outros casos na família, é preciso então avisar, né, as autoridades e poder então ter o acompanhamento. Bom, a partir de agora, então, aqui no Jornal da Rede Alesp, eu recebo no nosso estúdio o nosso deputado, agente federal Danilo Balas, do PSL, e o senhor vai nos falar um pouquinho sobre as ações aqui do Legislativo em relação ao projeto de lei 799 de 2019, né, que é da sua autoria, que fala sobre os direitos e garantias dos agentes públicos quando da colaboração com informações sobre a prática de crimes, atos de improbidade ou infrações. Seja bem-vindo, deputado, e fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Olá, Priscila, todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Para quem não sabe ainda, eu sou oriundo da Polícia Federal, né? Tenho 27 anos de trabalho na Segurança Pública, 12 na Polícia Militar e 15 na Polícia Federal. Na Lei Federal 8.112, existe uma previsão legal que exatamente protege os servidores públicos civis federais quando denunciam, procuram autoridades ou autoridade superior ou Ministério Público Federal para denunciar casos de irregularidades. Essa previsão legal não existia no estado de São Paulo. Então, o que nós fizemos? Propusemos o projeto de lei 799, o ano passado, que é uma lei curta, porém, que vai dar amparo ao servidor público aqui do estado de São Paulo, que denunciar casos de corrupção, improbidade na sua área de trabalho. Houve aqui uma operação em 2017 da máfia dos fiscais, para exemplificar o motivo da legislação,
e um auditor colaborou com o Ministério Público, pesquisando em bancos de dados, né, fornecendo informações muito importantes para que o MP deflagrasse uma operação e prendesse fiscais corruptos. Então, eles foram presos, os corruptos, e, porém, a corregedoria do órgão instaurou um procedimento disciplinar contra o auditor, aquele bom servidor, que vestia a camisa de sua instituição, do nosso Estado, e ele, no final, foi exonerado. Olha que loucura. Sim. Ele só permaneceu no órgão porque recorreu ao judiciário e ele foi mantido. Então, essa lei vem para proteger aquele bom servidor público aqui do Estado de São Paulo. Uhum. No caso, a identidade desse servidor, ele vai ser ali preservada? Como que vai acontecer, então, essa proteção para o servidor que fizer a denúncia? Ele pode optar pela preservação do seu nome, até por conta de sua família, risco de morte e ataques à sua família e à própria vida dele, ou também pode se favorecer do anonimato. O importante é que informações imprescindíveis para a investigação cheguem à autoridade superior ou ao Ministério Público. E no caso das denúncias, deputado, o que esse agente precisa, então, oferecer, né, para o Ministério Público ou, enfim, para o órgão competente como prova? Né? Não é apenas uma denúncia, é preciso ter uma prova concreta, né? Com certeza. Até como policial federal, eu estou acostumado a ir a campo. A Polícia Federal faz um trabalho de tirar fotos, acompanhar suspeitos, trabalha com interceptação telefônica, interceptação ambiental. Então, Priscila, é um conjunto probatório que lá na frente o Ministério Público oferece a denúncia e aquele investigado é processado e preso. Tem a pena ali. Então, as informações do servidor público vão se somar à investigação da Polícia Civil, por exemplo, atuando com o Ministério Público. Então, são informações, às vezes, pequenas, mas que montam um quebra-cabeça, que, no final, levam à condenação daquele mau servidor. Uhum. Até a questão, né, que fala da improbidade administrativa, né? Então, a utilização de uma forma errada, né, dos recursos públicos. Ali quem consegue realmente investigar é quem está lá dentro, né? Quem tem acesso às informações. E daí, como o senhor mesmo disse, muitas vezes acaba sendo penalizado. Então, bom esse resguardo, né, para esses agentes e também ter ali a valorização, não é? Exatamente. Deputado? Como que funciona a valorização desses profissionais? A gente sabe que a polícia é um setor muito importante, não só para o Estado de São Paulo, enfim, mas há ali uma reclamação de vários setores, várias áreas da polícia, em questão principalmente econômica, financeira, né? Priscila, nós temos o Estado mais rico de nossa nação, mas, infelizmente, a polícia militar, a polícia técnico-científica, a polícia civil, eles têm o menor salário do nosso país. Então, eu, como policial militar, que fui 12 anos, infelizmente, meus amigos e os guerreiros das polícias que continuam combatendo o crime, não ficaram em casa, né, no Covid-19, foram para o enfrentamento, muitos morreram, também a área da saúde, né, não parou. Então, os integrantes da segurança pública já vêm sofrendo uma desvalorização há 20 anos. O governo do Estado, é muito triste isso, ver as polícias praticamente mendigarem. Tem policiais que moram em áreas problemáticas aqui da cidade. Existem delegacias de polícia caindo aos pedaços, o salário horrível. Muitas vezes o policial trabalha no 12 por 36, na folga ele não tem folga, ele vai para o bico. Então ele sai de sua família para ter um risco maior nesse serviço extra e, infelizmente, o Estado não estende a mão para auxiliar. Às vezes estende a mão para dar um tapa, né? Infelizmente. Aí tem essa questão financeira e depois também uma punição caso aquele, né, que faça a denúncia, daí fica difícil, né? O senhor acha que agora, com esse projeto de lei, com a aprovação dele e virando uma lei no Estado, vai acabar incentivando também aqueles bons, então,
servidores que sabem, né, que têm acesso à informação, mas que tinham medo de passar essas informações, agora realmente fazer denúncias? Eu tenho certeza, Priscila, que nós vamos melhorar muito. É claro que alguns servidores, por medo, ou não vão procurar, né, o Ministério Público ou as autoridades superiores, mas eu acho que vai aumentar em muito aí a procura, trazendo casos de corrupção, de irregularidades nas instituições. Veja, por exemplo, a Polícia Federal trabalha com uma depuração interna. Nós não aturamos desvios de conduta, casos de corrupção e, por vezes, prendemos servidores da própria Polícia Federal, né? Da nossa irmã Polícia Rodoviária Federal, das polícias estaduais. Então, a Polícia Federal atua nesse sentido. E essas instituições que eu mencionei também têm a depuração interna, atuando com a corregedoria do órgão. Veja, a corregedoria da Polícia Militar é a que mais apura e demite aqueles maus policiais. Obviamente, nós temos alguns casos de injustiça, sim, mas é por isso que temos o judiciário. O senhor acha que com mais denúncias, uma investigação, então, mais profunda, um aumento também no número de investigações, isso vai ajudar também que a população tenha um retorno, né, nos serviços de saúde, segurança, educação, já que muito do dinheiro público que acaba sendo desviado vai acabar tendo ali um breque? Eu tenho certeza disso. Aquele mau servidor, aquele corrupto, ele trabalha para o bem próprio e não para a instituição. Então, para começar, ele, por vezes, não está atendendo o público, não está fazendo um trabalho direito e está vendo só o próprio lado, atendendo fins particulares. As denúncias também trarão o combate a desvios de verbas na área da saúde. Nós olhamos aí os hospitais de campanha, milhões de reais, alguns nem foram entregues aí pelo Brasil, e é o dinheiro nosso, o dinheiro público sendo levado ao ralo, dinheiro esse que poderia ser revertido em mais macas, respiradores, hospitais, e médicos, enfermeiros e medicamentos para a população. Aí o senhor falou sobre esse assunto e a gente tem aqui na casa, né, tramitando a votação de um projeto de lei enviado pelo governo, o 529 de 2020, né, que fala então sobre as medidas, né, voltadas ali para um equilíbrio, um ajuste financeiro e econômico do Estado. Queria que o senhor falasse, então, a opinião do senhor sobre esse projeto. A Assembleia, os deputados ali que fizeram 623 emendas, ou seja, né, então há uma divergência e os deputados se colocaram em relação a isso. Queria que o senhor desse a sua opinião sobre esse projeto e como a Assembleia tem tratado isso. Já de início, eu falo que meu posicionamento é contrário a esse projeto de lei 529. Infelizmente, esse projeto afronta algumas instituições e chega até a afrontar a população. Veja, por exemplo, eu dou como exemplo o Oncocentro de São Paulo. Ele atua aqui no centro de São Paulo, recebe pessoas, inclusive, do interior de toda a capital e Grande São Paulo. Tem apenas 87 funcionários, já faz um trabalho de excelência, tem verba própria, não depende do governo do Estado, da Secretaria da Saúde, para tocar o seu trabalho, faz a reinserção daquelas pessoas que tiveram o câncer na cabeça, câncer de pescoço, aquela pessoa que ficava escondida praticamente em casa e perdia o seu trabalho por um buraco grande na face, na boca, ela é reinserida ao mercado, tem o abraço daquelas pessoas, né, daquele convívio social. E, por exemplo, o câncer bucal, ele prejudica na mastigação, deglutição, isso é só um exemplo, né? Então, a pessoa vai ter funções vitais aí sendo retomadas. Existe um trabalho profissional aí desses servidores, visitei pessoalmente e, com certeza, é uma das empresas que o governo quer extinguir, além da MTU, CDHU, a FURP, Fundação para o Remédio Popular, tem o remédio dose certa, né? O programa leva medicamentos gratuitamente para os municípios. Então, Priscila e todos que nos acompanham, meu posicionamento é contrário a esse projeto de lei que veio do governo do Estado.
Até a questão da FURP, ela foi levantada aqui na Assembleia durante uma CPI e que, inclusive, né, os deputados, o senhor foram até a fábrica, olharam, então, o funcionamento, a produtividade, e daí, na sua opinião, o senhor já falou que, né, não há necessidade de fechamento dessa fábrica, mas o que foi levantado nessa CPI que até... Então, vai entrar nesse projeto com uma extinção? Vamos lá. A FURP tem duas bases, né, duas fábricas, uma em Américo Brasiliense e outra em Guarulhos. Visitamos as duas. A de Guarulhos faz um excelente trabalho, vários profissionais, produz medicamentos que a rede privada chega a não produzir mais. E a de Américo Brasiliense, eu vou até me permitir... Eu não sou da área da saúde, mas talvez uma gestão mais próxima, uma readequação do trabalho. A fábrica é enorme, gigantesca, e ela está subutilizada. Então, não dá para a gente simplesmente implodir a fábrica, passar para a iniciativa privada. Temos que readequar, e o governo, através do seu especialista da área da saúde, deve sim cobrar uma readequação daquela fábrica. A população já sofre tanto, Priscila, com a área da saúde, não podemos perder os nossos profissionais da FURP. Principalmente que tem um equipamento muito grande lá para até antibióticos, né, que não são produzidos por indústrias farmacêuticas, né? E ali são produzidos e distribuídos gratuitamente à população, né? Então, Exatamente. Há necessidade. A gente até conversou hoje também com pesquisadores, porque é uma outra área que há um risco, né? Essa questão dos pesquisadores, dos institutos de pesquisa. O senhor também entrou a fundo nesse assunto, né? Sabe, o senhor acaba sendo um pesquisador também, Sim. né? Como um agente federal, então acaba tendo acesso a muitos documentos e precisa realmente, porque é o que prova, né, deputado, né? Não dá apenas para trazer um questionamento, mas tem que ter uma prova, assim como os pesquisadores. Queria que o senhor falasse da importância disso para o Estado, para termos os nossos pesquisadores e evitar, então, né, o desmonte disso. Veja lá, nós temos já um problema no nosso país, no Brasil, que vem de longa data de não incentivo à pesquisa. Outros países estão muito à frente do Brasil, nós ficamos paralisados aí em pesquisa há 20 anos. O governo enxergou há muito tempo no imediatismo. Eu, como um deputado que estou fechado com o presidente Bolsonaro, vejo com bons olhos essa retomada dos investimentos em pesquisas. É óbvio que a gente não conserta um país da noite para o dia. Então, eu vejo sim que essa área vai ter espaço em nosso país, uma área tão importante. Veja, por exemplo, Instituto Butantan, né, que faz pesquisas na área dos ofídeos, né, que leva para o Brasil todo vacinas importantes. Então, a pesquisa, se bem aparelhada, os cientistas estudam tanto tempo, né? Uma faculdade, no mínimo 5 anos, no mínimo. Aí você tem, às vezes, uma pós, um doutorado, um pós-doc, que aquela pessoa vai até outro país, muitas vezes sem incentivo do governo, com dinheiro do próprio bolso, né? Faz uma pesquisa, muitas vezes trabalhando com 2 ou 3 pessoas de sua equipe, e aí não tem um espaço devido, não é valorizado, acaba indo para a iniciativa privada ou, até o pior, vai para outro país e vai doar para a Europa, por exemplo, ou para os Estados Unidos, todo o seu conhecimento, e tudo que ele poderia doar aqui para o Brasil está lá no exterior. O que o senhor acha que vai dar nessa discussão? Quando ela termina? Quando acontece a votação? Ontem já teve ali a primeira, né, reunião, primeira sessão, já com 2 extras, acabou por volta de 11h30 da noite, eu estava acompanhando. Eu acho que vai esquentar, não? Eu tenho certeza disso, Priscila. Existem deputados contrários, né? A base do governo, obviamente, não vai poder votar contra. Deputados governistas têm o seu acordo, o seu trabalho de parceria com o governo, só que nós não vamos desistir.
nós faremos oposição. Esse projeto de lei não é bom para a população, não incentiva, né, a população e também não valoriza os servidores que doaram tanto o seu corpo, seu trabalho, sua pesquisa ao Estado de São Paulo. Ontem fomos até tarde da noite, eu saí daqui ainda, mandei vários WhatsApps para amigos que estão atentos a essa votação, e hoje com certeza teremos mais 2 sessões extraordinárias, mais embates aí no plenário, e se Deus quiser, a oposição vencerá. É isso que eu estou torcendo. Deputado, a casa, nesse momento, por conta da Covid, está fechada para o público. Em outros momentos, quando projetos como este, ou projetos mais, né, que causavam ali uma certa polêmica, entravam em votação, a casa ficava lotada, né? Várias pessoas vinham aqui para se manifestar e até encorpar ali quem era oposição ou não, ou para aprovação do projeto. Nesse momento, não. Ontem eu vi que na internet ali várias pessoas se manifestando, não parava ali o chat. O senhor acha que não ter a população aqui dentro também atrapalha um pouco, enfraquece um pouco segurar, né, para segurar esse projeto? O que o senhor acha? Eu tenho certeza que isso enfraquece, né, o nosso trabalho de oposição. Hoje, servidores dessas empresas, inclusive eu apresentei 10 emendas para retirar essas empresas do projeto de lei 529. Mas a presença deles ocorrerá hoje aqui, terça-feira, às 14 horas, em frente à Assembleia. Infelizmente, por conta da pandemia, das aglomerações, a presidência da Casa não autoriza a entrada. Tem as suas razões, e só assessores, servidores da Casa e parlamentares. Enfraquece muito porque o público lá nas cadeiras, olhando como cada deputado se posiciona, esse deputado tem a sua base eleitoral. Então, se alguém aqui, por exemplo, vamos colocar aqui de São José do Rio Preto, dessa região, se posicionar contra ao projeto de lei 529, com certeza toda a população lá de Rio Preto saberá. Eu sou de Sorocaba, minha região ali onde eu tive a maior votação. É óbvio, eu me posicionando contrariamente, eu vou ser cobrado, entendeu? Então, a pressão, vamos dizer assim, acontece quando, entre aspas, a torcida está visualizando o campo lá de futebol. Mas, se Deus quiser, tudo dará certo. Deputado, agente federal Danilo Balas, do PSL, muito obrigada, então, pela participação do senhor. Seja sempre bem-vindo. Quando tiver, então, projetos, nos atualizar também dos assuntos, pode vir aqui, sempre é muito bem-vindo. Priscila, eu que agradeço. Danilo Balas está à disposição. Quem quiser acompanhar nossas páginas, Facebook, Instagram, está lá Danilo Balas. Vai ser um prazer bater um papo com todos e obrigado a você, a toda a equipe e você que acompanhou da TV Assembleia. Muito obrigada, um ótimo dia de trabalho para o senhor, porque hoje vai longe. Com certeza. Obrigada, deputado. Bom, a gente vai então agora de informação sobre o combate à fake news. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma parceria com as principais redes sociais do mundo para combater a divulgação de fake news durante o período eleitoral. O presidente Luiz Roberto Barroso disse que o objetivo principal é prevenir o problema, não é censura. As empresas que fizeram parceria com o TSE são WhatsApp, Instagram, Google, Twitter, Facebook e TikTok. Barroso disse que essas redes sociais vão desenvolver ferramentas para combater perfis falsos, uso indevido de robôs e impulsionamentos ilegais de conteúdo. Outra medida tomada pelo TSE será a criação do site Fato ou Boato, que será também para combater a disseminação da fake news. Há negociação para que o acesso a esse portal seja gratuito para toda a população, sem o desconto no pacote de dados.
A luta, né, Fábio, contra a fake news, o que a gente sempre fala e alerta a população. Se não averigua, se você tem alguma dúvida, não compartilha, né? Lembrando que quem compartilha é conivente e pode ser punido, viu? Verdade. Hoje em dia, com as redes sociais, né, às vezes a gente se sente tentado. A gente lê uma coisa que a gente acha interessante e a gente vai e repassa isso por meio das redes sociais, né? Quem garante que essa informação realmente é certa? Então, se você não tem certeza, se não vem de uma fonte confiável, por que você repassar isso para suas redes sociais? Tome cuidado com isso. Verdade. Olha, agora a gente vai falar uma notícia agora que não é fake news, viu? Então, você que vai usar aí o ProUni, fique atento. Olha, os candidatos já matriculados ou não em instituições de ensino superior, onde pretendem receber uma bolsa remanescente do programa Universidade para Todos, que é o ProUni, têm até quarta-feira, dia 30, para fazer a inscrição na página do programa. Isso mesmo, Priscila. São 90 mil bolsas não preenchidas no processo seletivo regular para o segundo semestre de 2020. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Pode participar quem cursou o ensino médio na rede pública ou na rede particular, na condição de bolsista integral. Também entram na lista dos contemplados estudantes com deficiência, professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério na educação básica, além de integrantes do quadro de instituição. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, de 50%, a renda declarada deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Quem quiser participar do processo precisa ter feito alguma edição do Enem a partir de 2010 e ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas do exame. Além disso, o candidato deverá ter tirado nota maior que 0 da redação. Você está no Jornal da Rede Alesp e aqui você tem todas as informações do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Nós atualizamos você até 12h45, né? E depois também tem toda a programação da Rede Alesp. Lembrando que a partir das 14h30 tem sessão, né? O pequeno expediente começa ali no plenário Juscelino Kubitschek. Ali os deputados já de forma presencial acabam expondo, né, os seus pontos de vista, discutem ali para passar para a população o que pensam. E isso é muito importante. Você que votou, acompanhe, então, o seu deputado. E a gente vai falar aqui das ações aqui do Legislativo. Olha, o projeto de lei 1051 de 2019, de autoria da bancada ativista, foi aprovado na Assembleia Legislativa e prevê assistência psicológica e proteção a policiais vítimas de violência em serviço. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de policiais que cometem suicídio é maior do que aqueles que morrem em serviço, vítimas da violência. São 23,9 a cada 100 mil habitantes, enquanto no total da população é de 5,8. É muito significativo que o projeto tenha sido aprovado em meio ao Setembro Amarelo, quando se discute a saúde mental das pessoas, destacou a deputada Mônica, da bancada ativista. Reduzir a violência e construir uma polícia que preze pela vida e por direitos passa por incorporar no cotidiano desses trabalhadores assistência à saúde mental, afirmou a parlamentar. O projeto de lei prevê que policiais e familiares que tenham passado por situação de violência deverão receber tratamento médico, assistência psicológica e terapêutica.
Ao estabelecer a criação de programas para a redução dos índices de violência, com metas e prazos, o PL 1051 aponta um caminho para a sociedade avançar na redução de letalidade policial, que atinge a juventude preta, pobre e periférica. Agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a coletiva, que acontece, então, 3 vezes na semana ali no Palácio do Governo, com o governador João Dória, que atualiza tanto os números em relação à Covid-19 e também as ações para a retomada da economia e também a flexibilização em todas as cidades. Olha, o governador de São Paulo, João Dória, em coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes, falou sobre a segunda onda de casos do novo coronavírus na Europa e dos estudos das vacinas contra a Covid-19. Estamos acompanhando a segunda onda de casos de Covid-19 na Europa. Em vários locais, há, infelizmente, a ocorrência de aglomerações e a ausência de máscaras de proteção, formando uma tempestade perfeita para uma nova explosão da contaminação. Não é diferente aqui no Brasil, em alguns locais, em algumas situações, e isto não pode ocorrer. Isto amplia o risco da contaminação e a contaminação leva pessoas ao sistema hospitalar e pode, infelizmente, levar muitas pessoas à morte. As vacinas, sim, vão garantir a retomada econômica, a convivência social de forma segura e duradoura. No mundo, a Coronavac é uma das vacinas mais avançadas para transformar essa esperança em realidade, no menor tempo possível. Hoje existem, como sabem, 11 vacinas em etapa final de testagem, tidas como vacinas promissoras. 8 dessas vacinas receberam essa chancela da Organização Mundial de Saúde, de vacinas promissoras. Uma destas vacinas é a Coronavac, a vacina do Instituto Butantan, juntamente com o Sinovac, o laboratório privado chinês. O Instituto Butantan está ampliando os estudos da fase 3 da Coronavac e acrescentou mais 2 estados, além dos 5, onde já realizava a sua pesquisa. Agora são 7 estados brasileiros, incluindo os 2 novos estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e mais 4 novos centros de pesquisa, Pelotas, Barretos, Campo Grande e Cuiabá. João Dória também destacou sobre a 10ª semana da queda de óbitos e internações em todo o estado. São Paulo completa a 10ª semana consecutiva de queda de internações por coronavírus e o número de óbitos volta a cair no estado de São Paulo. Houve queda de 11% no número de internações na semana epidemiológica que acabou entre os dias 20 e 26 de setembro, em relação à semana anterior, de 13 a 19 de setembro. Com isso, o estado de São Paulo completa 10 semanas sucessivas de redução no número de internações por coronavírus. A oscilação de internações é um indicador em tempo real que dá uma perspectiva confiável da tendência da pandemia. A queda deste indicador por período tão longo é um sinal inequívoco de que a doença está regredindo de maneira sólida no estado de São Paulo. Coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, reforçou que, apesar da queda dos números de casos e óbitos, a população não pode deixar de tomar os cuidados necessários, como o uso de máscara e também o distanciamento. Esses números apresentados pelo secretário Eduardo são muito promissores, estão dentro das previsões do Centro de Contingência, mas a gente precisa alertar que nós ainda estamos com uma média móvel de mais de 160 óbitos diários no estado de São Paulo. Então nós não podemos relaxar de maneira alguma. O Brasil tem sempre uma vantagem em relação aos outros países onde a epidemia começou, a pandemia iniciou antes
e já passaram por um inverno e vão iniciar o segundo inverno de enfrentamento ao coronavírus. Todas as medidas que a gente pode estabelecer, a que é mais eficiente para reduzir a transmissibilidade é fazer com que as pessoas que estejam sintomáticas, principalmente aquelas que já estão com confirmação de Covid, e mesmo os seus contatos, devem permanecer isoladas. É desta maneira que nós vamos poder sair mais rápido da situação que nós estamos ou evitar uma segunda onda no futuro. O governo anunciou o 5º mutirão do emprego em todo o estado de São Paulo. Devido à pandemia de Covid-19, pela primeira vez será de forma virtual. O governo de São Paulo, em parceria com a UGT, União Geral dos Trabalhadores, realiza a partir de hoje, até o dia 9 de outubro, o 5º mutirão do emprego, com oferta de 10 mil novas vagas de trabalho e cursos de qualificação profissional. Trata-se da maior oferta de vagas de trabalho na história dos mutirões em São Paulo e no Brasil. Devido à pandemia deste ano, a inscrição será online, o que vai facilitar o trabalho daqueles que buscam a sua oportunidade de trabalho e também a segurança dos trabalhadores. Esta inovação no programa Meu Emprego Vaga Certa oferece duas grandes vantagens. Primeira, a plataforma digital proporcionou a ampliação de vagas antes restritas à capital de São Paulo e agora expandidas para Grande São Paulo, litoral e interior. Segundo, o fim das grandes filas que se formavam no Vale do Anhangabaú, nos postos de atendimento presencial na cidade de São Paulo. Agora, com a tecnologia digital, as filas acabaram. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, detalhou como será a oferta de vaga e também sobre cursos de capacitação que serão feitos para quem está em busca de uma vaga de emprego. Todas as empresas que tiverem vagas para cadastrar, podem cadastrar suas vagas sem nenhum custo através do nosso trabalho, tanto via o modelo tradicional do Cine, quanto através do Vaga Certa, Meu Emprego Vaga Certa. É uma plataforma que serve tanto para quem está procurando emprego, como para quem está ofertando vagas. Inclusive, para quem está ofertando vagas, nós damos um apoio para encontrar as pessoas nas regiões corretas. E por isso que nós separamos o mutirão em 2 momentos. A partir de hoje até o dia 2 de outubro, é para a inscrição dos candidatos nas vagas, e empresas também podem colocar vagas adicionais. Na segunda semana, do dia 5 de outubro a dia 9 de outubro, é quando as empresas vão pegar todos os profissionais cadastrados e utilizar essa base para recrutamento e seleção. 1/3 das vagas nos mutirões tipicamente não são preenchidas, exatamente porque faltava a qualificação técnica das pessoas. O que nós fizemos de diferente nesse mutirão? Nosso subsecretário do Trabalho, Ademar Bueno, tem trabalhado diretamente com a União Geral dos Trabalhadores e também com o Sindicato dos Comerciários, que quando nos trouxeram as vagas, eles trouxeram também quais são as habilidades necessárias. E nós fizemos um trabalho junto ao Centro Paula Souza, Univesp e Sebrae, para oferecer vagas de qualificação profissional que atendem às necessidades dessas vagas. Então, quando a pessoa se inscreve, é muito importante que ela seja bem precisa com relação às habilidades que tem, as que não tem, e cadastrar de forma correta o seu telefone de contato, porque as empresas vão entrar em contato e quem não tiver as habilidades já pode ser redirecionado na plataforma para se inscrever nos cursos técnicos. E essas pessoas também serão consideradas para as vagas que estão sendo oferecidas nesse momento. Jornal da Rede Alesp. Nesse momento muito importante, então, né? Oferta de vagas e também a capacitação para poder, então, entrar nessas vagas, né? Aí parece que 1/3 das pessoas não conseguem vagas nesse mutirão porque não tem a qualificação necessária. Então, bacana. Oferta de vagas e também a qualificação. Bom, a gente vai agora de entrevista. Nós estamos, então, conectados com o deputado Paulo Fiorilo, do PT, e nós vamos conversar com ele um pouquinho sobre o PL 529. Deputado Paulo Fiorilo, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp.
Obrigado, Fábio, Priscila e aqueles que acompanham o Jornal da Rede Alesp. Deputado, ontem à noite, foi até tarde aí o debate em plenário, né, dos deputados a respeito do 529. Como é que o senhor analisa a atual situação em torno desse projeto enviado pelo governador João Dória à Assembleia? A primeira coisa é que o governo está com muita dificuldade. Ontem conseguiu vencer 2 horas e 35 minutos, mas não conseguiu levar até o final da segunda extra. Não tinha 24 deputados para continuar o debate. Portanto, mostra uma fragilidade do governo para aprovar o projeto 529. Agora, eles vão insistir. Hoje o debate é retomado a partir das 19 horas. Eles vão tentar colocar os 24 para esgotar a discussão e preparar a votação do projeto, possivelmente para quarta-feira. Agora, a oposição tem dialogado muito no sentido de evitar que se aprove, até porque o projeto, na nossa opinião, é muito ruim para o Estado. Não só para os servidores públicos e para as instituições importantes que serão extintas, que desenvolvem trabalhos na área de regularização fundiária, habitação popular, o que é um erro crasso do governador, de propor extinguir. Além disso, você tem ainda a questão de aumento de alíquota do IANSP, concessão de áreas públicas. Então, na nossa opinião, mais do que isso, né? Você tem também um problema gravíssimo que o projeto atual, o parecer do relator especial, ele tira um artigo de uma outra lei que possibilita que o Estado deixe as tarifas aumentarem sem ter intervenção de recursos do Tesouro. Isso é um problema gravíssimo no momento em que a gente ainda vive uma pandemia, muita gente desempregada, sobrevivendo com auxílio. Então, um projeto extremamente pernicioso para os habitantes do Estado de São Paulo, para os servidores públicos, para quem necessita do Estado para ter algum tipo de auxílio, no caso do ITESP, no caso do CDHU e assim por diante. Deputado, hoje tem mais 2 extras, então, para debater esse projeto e, então, né, votar, né? Não sei se a votação acontece hoje. Qual é a perspectiva do senhor? De que maneira o senhor acredita que esse projeto, nessa discussão aí, se arraste mais um pouco para, então, uma votação? E já que os parlamentares fizeram mais de 623 emendas em relação a esse projeto, então há muita coisa para alteração. Então, Priscila, primeiro que nós vamos continuar obstruindo, porque nós não podemos permitir que o Estado, numa canetada, faça com que haja tantas mudanças que são importantes e que podiam ser discutidas separadamente. O governo optou pelo caminho pior, que foi a ausência do debate. O projeto ficou 45 dias sem discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Na última semana que tramitou e não tinha quórum. E aí coloca um relator especial para poder levar ao plenário um parecer que tem vários problemas. Por exemplo, no caso das universidades, ele tirou a ideia de sequestrar os recursos agora, mas em 2021 ele não vai passar o total que deveria ser repassado, ele vai descontar o que tem de superávit, num momento tão importante de pesquisa, de incentivo a novas descobertas na área da ciência, e o governador quer retirar dinheiro. Assim, pior, aumentar a base de cálculo do TCMD, isso significa aumentar impostos, o que ele disse que não faria, né? E poderia ter mais ousadia, por exemplo, poderia retirar dos bilionários a contribuição para o ITCMD. Ele não faz isso, ele tira de quem na pandemia vai precisar gastar quando não deveria, né? Dos mais pobres, da classe média. Então, um projeto que a gente entende que é desnecessário nesse momento. E ele usa como argumento a modernização, a redução de arrecadação, o que também não é verdade. Modernizar a máquina é importante e necessário, mas como é que você moderniza, mandando embora mais de 5.600 funcionários, reduzindo instrumentos importantes de atuação, como o Instituto Florestal, a junção do botânico com o geológico, é sempre do jeito pior que o governador atua
para poder destruir o Estado, destruir um Estado importante. Por isso que nós vamos continuar obstruindo. São mais 5 horas de debate, vamos tentar ver se é possível derrubar as sessões extras para que a gente continue esse debate e, quem sabe, convença o governador da insanidade que está sendo proposto nesse projeto 529. Deputado, nos últimos dias aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente tem escutado representantes de todas essas instituições que estão sendo ameaçadas de extinção por esse projeto do governo. E o que mais nos surpreende é que sempre questionamos a esses representantes se eles já sabiam, né, da possibilidade desse projeto, da possibilidade de extinção, e quase todos ficaram sabendo junto com a população, por meio da imprensa, né? E outra informação também que nos surpreende é porque o governo fala muito em corte de gastos, né? Mas muitas dessas instituições são instituições superavitárias, né? Então, assim, ao que o senhor acredita essa falta de diálogo por parte do governo com essas instituições e, consequentemente, com a Assembleia e com também a população? O Fábio, tem sido praxe do governo do Dória e agora com a chegada do secretário Mauro Ricardo, apresentar projetos sem estudo, sem impacto, sem justificativas, com argumentos frágeis e muitas vezes conflitantes entre os próprios secretários. Não foi diferente nesse projeto. Aliás, não tem nenhum estudo porque extinguir determinadas instituições que são superavitárias, como você disse. Os funcionários estão, assim, embasbacados com essa atitude, mais uma vez, do governador, que propõe extinguir órgãos que têm um papel fundamental para o Estado como um todo, nos mais distantes da capital, por exemplo, no caso do ITES, da regularização fundiária, ou na construção de moradias, ou da MTU que gerencia o transporte intermunicipal. Então, me parece de uma inabilidade muito grande apresentar um projeto dessa forma, sem a discussão necessária. Nós não tivemos um debate com o secretário, nós vamos ter hoje o secretário Mauro Ricardo às 14 horas. Um projeto tão importante como esse, que impacta a vida de milhares e milhões de pessoas, no caso do IPVA, por exemplo, que ele vai tirar o desconto para pessoas com deficiência, portadores de deficiência física, ou mesmo no IPCMD que eu disse, ou na extinção dos órgãos que prestam serviço para o Estado. Então, mais uma vez, o governo mostra uma insensibilidade muito grande, um discurso frágil que precisa de recurso, porque vai ter problema com a pandemia. É preciso dizer que o ICMS voltou a crescer, a arrecadação melhorou de novo, e que não haverá problema de caixa esse ano, e o ano que vem, se a economia continuar do jeito que está, nós vamos manter um padrão razoável, que não precisaria cortar, demitir, extinguir. Esse é um erro do governo do Estado, é um erro do governo do PSDB. Com o Dória, pior ainda, porque não tem capacidade de ouvir os que mais precisam nesse momento de pandemia. O caso da demissão dos mais de 5.600 funcionários podem ser demitidos. Então, um absurdo, por isso que nós vamos continuar no processo de obstrução. Deputado, como o senhor disse, né, a partir então das 2 horas da tarde, na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, tem a presença então do secretário de Estado de Projetos, Orçamento e Gestão, o doutor Mauro Ricardo Machado Costa. Qual a expectativa do senhor para essa reunião, né? Ele vai falar especificamente sobre esse projeto, vai explicar para os parlamentares, então, os itens ali que há discussão e divergência? Priscila, infelizmente, a minha expectativa é muito baixa. Até porque a forma que se desenvolve essas audiências, o secretário fala, depois os deputados perguntam, fazem várias perguntas e ele responde o que interessa a ele. Não é uma discussão em que se esgota as perguntas e as respostas, infelizmente. Então, nós vamos ter apenas a presença para ele apresentar a defesa dele, dizer por que é importante e pronto. Acho ruim, acho que a gente deveria avançar com mais dados, com informações. Por exemplo, precisa dizer qual é a expectativa de arrecadação de ICMS, ele precisa dizer se cresceu ou não, por exemplo, no mês de agosto, que a gente sabe que cresceu a arrecadação. Então, é uma pena que a Assembleia seja tratada dessa forma.
os servidores públicos, a população do Estado seja tratado dessa forma, sem o devido cuidado, sem o debate aprofundado, ter apenas uma audiência com o secretário. A gente deveria ter feito várias audiências para eles apresentarem os números e não fizeram isso. Deputado, este ano é um ano de eleições. Aí daqui 2 meses nós temos eleições, né? De alguma forma, essas eleições podem influenciar na decisão do deputado de ser a favor ou contra o projeto 529? Então, o governo tem um problema com a base, como eu disse no início da nossa conversa. Ele não conseguiu ter uma base sólida nem na Comissão de Constituição e Justiça e nem no plenário ontem. É óbvio que as eleições podem impactar e fazer o deputado repensar. A gente tem vários candidatos que são deputados e que podem ser cobrados durante a sua campanha e que podem ser carimbados por uma atitude inconsequente se votarem a favor do projeto. Eu espero que esses deputados reflitam. Nós temos deputados da base que são candidatos. Eu não vou aqui nominá-los, mas todo mundo sabe, e que podem sofrer uma pressão por conta dessa decisão, que pode ser um desastre para o Estado e que não vai resolver o problema de modernizar, de economizar, de ter uma administração mais voltada ao atendimento das pessoas. Na minha opinião, é um discurso frágil, um discurso que não é verdadeiro, principalmente nesse momento de pandemia e que nós precisamos tanto de um Estado indutor de políticas públicas e o governador Dória vai na contramão dessa proposta. Deputado, normalmente quando temos, então, votação de temas que são polêmicos aqui na casa, sempre fica bem cheio, né? A população vem, os representantes, as pessoas que querem, então, se manifestar, vêm aqui à Assembleia, né? Nesse momento isso não é possível. Essa pressão, né, que a população faz e a participação dela compromete um pouco a votação? Nós temos que esse momento é tão complicado porque não há acesso às galerias, o acesso à Assembleia ele está reduzido. Hoje eu sei que foi chamado um ato para 14 horas na Assembleia, as pessoas vão ficar do lado de fora. Agora, eu tenho a impressão que nós vamos ter uma grande manifestação mesmo do lado de fora, o que ajuda a pressionar os parlamentares e a lembrá-los do seu compromisso com os moradores, com os eleitores desse Estado, em especial na eleição municipal que se aproxima. Então, mesmo não podendo ter gente lá dentro, eu espero que a gente consiga ter uma grande manifestação e que faça com que os deputados se sensibilizem, os deputados e as deputadas se sensibilizem nesse momento tão importante e tão crítico da nossa vida, da nossa história nesse momento. Deputado, eu queria que você falasse também da diferença que há ali em parte ali do projeto do PL 529 com o de autoria do senhor, né, que fala então do ITCMD. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente então essa diferença do seu projeto em relação ao que veio do governo. Então, a diferença é o seguinte: no nosso projeto apresentado por mim pelo deputado Zé Américo, nós apresentamos uma proposta que aumentava a isenção, portanto, tirando uma parcela muito grande daqueles que contribuem e aumentamos a alíquota para os mais ricos, para os milionários, bilionários. O governador, ele muda a base de cálculo, mas ele não tira o pobre, a classe média da cobrança. Essa é a grande injustiça. No momento de pandemia, em que vários bilionários têm aumentado suas fortunas, o governador não tem coragem de propor que uma parte dos recursos venham desses que têm aumentado as suas fortunas no momento de pandemia. Então, a grande diferença... Aliás, é bom lembrar que o governador chupou uma parte do nosso projeto, copiou, exceto nessa parte da justiça social, que é fazer com que os pobres, a classe média, não paguem e que os ricos, os bilionários, pudessem pagar e dar sua contribuição. Infelizmente, o governador se mostra preso
aos seus interesses, aos seus amigos, e não tem a coragem necessária de cobrar deles e isentar os pobres. Essa é a grande diferença entre a proposta que a gente apresentou de TCMD e a proposta que o secretário Mauro Ricardo, que o governador Dória enviou para a Assembleia Legislativa. Deputado, até alguns deputados ontem em plenário falaram sobre a questão do perdão de dívidas para algumas empresas, a questão dos impostos, né? O que traria, então, o dinheiro e o equilíbrio financeiro para as contas do governo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque foi bastante falado ontem. Então, na realidade, qual que é o grande debate que nós devíamos ter feito e que poderíamos fazer agora? É a questão da desoneração do ICMS, em que o governo deixa de arrecadar por volta de 20 bilhões, 17 de ICMS, 3 de PVA, e ele poderia mexer. Ele está fazendo uma alteração, de novo, sem os dados necessários, no escuro, e que pode atingir setores que são importantes e que são setores da alimentação, o que, nesse momento tão difícil, não deveriam sofrer o impacto do ICMS. Mas o governador faz de forma linear, não informa, não dá transparência e pode atingir quem não deveria. Essa é uma forma de arrecadar mais, não tendo que tirar dos servidores, não tendo que tirar daqueles que precisam do IANSP, e que, mais uma vez, o governo não faz uma análise precisa da desoneração, que é uma das questões muito importantes. Aliás, alguns deputados, como o próprio deputado presidente Cauê Macris, cobrou. Ninguém apresenta a proposta. Nós apresentamos. Mexa da desoneração. Aumente o ITCMD para os bilionários. E isso sim poderia ser feito com um pouco mais de justiça social, tirando os pobres do pagamento do ITCMD e cobrando os ricos, ou tirando desoneração de ICMS de determinadas áreas e cobrando de outras, daqueles que poderiam dar a sua contribuição. Infelizmente, o governo não tem à disposição desse debate, desse diálogo, e faz um projeto que atinge os que mais precisam nesse momento de pandemia. Deputado Paulo Fiorilo, do PT, obrigado mais uma vez por sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, um abraço a você, fala a Priscila, e estou sempre à disposição. Bom jornal para vocês. Obrigado, bom dia. Obrigada, deputado. Um bom dia de trabalho, porque hoje vai longe, com certeza. Bom, vamos falar então um pouquinho agora sobre os números, né? O balanço então diário do número de coronavírus. Olha, nós vamos conferir agora os números do coronavírus em todo o Brasil. Olha, 142.189 mortes confirmadas até às 8 horas da manhã desta terça-feira. É o que aponta um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 385 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 4.748.882 casos já foram confirmados. Jornal da Rede Alesp. Quando a gente escuta, né, na coletiva de imprensa, até o governador falando, a 10ª semana, então, consecutiva que nós temos ali quedas, né, número de mortes, de casos, parece que dá um pouquinho de alívio, né, mas ainda os números são muito altos. Exatamente. Embora exista essa tendência de queda, são números ainda preocupantes e é por isso que eu digo, a gente não pode relaxar, não pode deixar de ter aqueles cuidados que nós iniciamos desde o começo da pandemia. Isso pela nossa própria segurança, né, Priscila? É verdade. A gente chega aqui a um marco mundial que não é muito favorável. Olha, segundo informações divulgadas pela Universidade Johns Hopkins, o mundo chegou ontem à marca de 1 milhão de mortes provocadas pela Covid-19. O Brasil e os Estados Unidos são os países com o maior número de óbitos. O primeiro óbito oficial foi registrado no dia 11 de janeiro. Esse número equivale a 13 estádios do Maracanã lotados.
toda a população de Maceió ou também toda a população da Zona Norte aqui da cidade de São Paulo. O grupo de pesquisa da Universidade de Melbourne, na Austrália, disse que com a subnotificação, o número verdadeiro de mortes pode ser de 1.800.000 pessoas. Na última sexta-feira, o diretor executivo do Programa de Emergências de Saúde da OMS, Mike Ryan, disse que existe o cálculo de que até o final do ano, essa doença mate 2.800.000 pessoas, sendo a quinta maior causa global de mortes em 2020. A velocidade da contaminação e o número de mortes também chama atenção nos últimos meses. O mundo levou 6 meses para registrar as primeiras 500.000 mortes. Agora foram necessários somente 3 meses para registrar outras 500. Os 5 países com mais mortes são os Estados Unidos, Brasil, Índia, México e Reino Unido, segundo dados mais recentes. O Brasil chegou ontem à marca de 142.000 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Nós estamos preparando um programa especial para falar, sobre as pandemias, epidemias e principalmente como o Legislativo Paulista atuou, nesses momentos aí que trazem tanto medo para a população e como as iniciativas públicas acabaram, então, tomando decisões e ficaram, inclusive, como legado para a população. E o Legislativo Paulista não parou um só momento, Embora muitos dos trabalhos tenham sido feitos de forma remota, mas nem um só momento a Assembleia Legislativa de São Paulo parou. Exatamente. Eu estava pesquisando ali algumas características da atuação do Legislativo durante a gripe espanhola, ali em 1818, se eu não me engano, ali no comecinho do século. E a atuação do parlamento foi bem semelhante. Achei até, não engraçado, mas me surpreendi, porque as ações foram muito semelhantes. A questão da ampliação de leitos, ampliação de hospitais, só que daí ali foi também uma questão de saneamento básico para todo o Estado, mas a atuação naquele momento do parlamento foi essencial para mudar, e para conter aquela epidemia que aconteceu à época. E agora não é diferente com o Legislativo. Isso é muito bacana. Só confirmando a gripe espanhola em 1918. E uma coisa interessante, Priscila, é que além de a atuação, de repente, legislativo ser semelhante, eu lembro que eu vi um documentário há pouco tempo falando daquela época e as fake news daquela época também existiam. Olha, então havia muito nos jornais da época, aquelas curas milagrosas, a pomadinha que prometia curar a gripe espanhola. Então, se hoje em dia muitas vezes aparece fake news aí na era da tecnologia, de uma certa forma havia fake news também naquela época. A desinformação sempre rodeando aí a nossa vida. Por isso que nós fazemos aqui o Jornal da Rede Alesp ao vivo, trazendo informações para você, informações que são checadas, informações que têm realmente um embasamento para que você não tenha aí informações soltas, falsas e tome iniciativas, decisões que acabem trazendo problemas não só para você, mas também para toda a população. Então é importante, cheque sempre as informações. E lembrando, que a gente sempre costuma dar um Google, a gente já pegou essa prática. Mas é preciso também saber onde pesquisar. Você pode até colocar ali no Google, mas veja sempre a fonte, sempre. Quem publicou, quem escreveu, é de confiança? Aí sim, caso contrário, sempre tenha dúvida. Vamos falar então agora sobre que, segundo especialistas, optar pelo metrô consiste em uma das alternativas que podem ajudar o meio ambiente, já que esse é um transporte que menos polui em comparação aos ônibus e carros, segundo o último levantamento de emissão de gases de efeito estufa elaborado pela
Companhia do Metropolitano. Graças ao funcionamento do metrô em São Paulo, 842 mil toneladas de dióxido de carbono, CO2, em média, deixaram de ser emitidas na atmosfera a cada ano, de acordo com o estudo da Companhia do Metropolitano. O ganho ambiental chega a 792 mil toneladas de CO2 em um ano, de acordo com o balanço líquido de emissões de gases do efeito estufa. O balanço levou em conta o que deixou de ser lançado à atmosfera, descontando as 50 toneladas de gás carbônico geradas pelo consumo de energia elétrica fornecida para as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata, além do gás carbônico e os 4 pátios de manutenção, administradas pela Companhia do Metrô de São Paulo. De acordo com o estudo, o metrô se tornou fundamental para a mobilidade sustentável, por comportar um número maior de passageiros, possibilitando viagens mais rápidas se comparado aos outros modais, além de diminuir a quantidade de veículos poluentes que circulam pela cidade. Essas características ajudam a reduzir congestionamentos e, consequentemente, o consumo de combustível, evitando as emissões atmosféricas. Entre 2012 e 2019, para cada tonelada de CO2 emitida na operação do metrô, foram evitadas 18 toneladas que teriam sido emitidas por outros transportes para realizar as mesmas viagens se o metrô não existisse. Jornal da Rede Alesp. Olha, e eu sou muito adepta e fã do metrô. Gosto bastante, né? Tem toda essa questão ambiental e ela também, né, acaba sendo um transporte rápido, confortável, limpo. Né, relativamente limpo, comparado até outros metrôs espalhados mundo afora. Então, eu estou com você, viu, Priscila? Para onde dá para ir de metrô, eu vou de metrô. Eu acho realmente um transporte de qualidade. Infelizmente, no momento de pico, né, e principalmente nas linhas em que tem o maior número de pessoas, principalmente a linha vermelha, que vai então ali da Zona Oeste para a Zona Leste, né? A Zona Leste tem uma população muito grande ali, acaba tendo uma superlotação. Nesse momento de pandemia é algo que preocupa muito, porque a ideia é que não haja ali o contato entre as pessoas, mas fica difícil, né, com o transporte público. Por isso, a utilização da máscara, também sempre higienizar as mãos é essencial. Bom, agora a gente vai falar então o destaque deste primeiro bloco. Vamos conferir o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Alesp. Foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, PL 1052 de 2019, da deputada Edna Macedo, do Republicanos, que tramita na Casa em regime de urgência, estabelece a obrigatoriedade da realização do teste de hepatite C em conjunto com o exame de hemograma. A infecção provocada pela hepatite do tipo C deflagra problemas como cirrose, câncer e outras enfermidades. Segundo a autora do projeto, a introdução deste teste no exame de hemograma possibilita a detecção precoce da doença e, consequentemente, o tratamento precoce, aumentando a chance de cura do paciente. No Jornal da Rede Alesp, informando tudo para você sobre o Legislativo Paulista. Faz um rápido intervalo. Mas voltamos em instantes. É rapidinho, não saia daí. Até já. Você acompanha Jornal